Um feliz sábado a todos os meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado por fazer parte do nosso canal e se você puder nos ajudar a divulgar esse trabalho que nós estamos realizando, clique no sininho, compartilhe com as pessoas que você tem mais intimidade e faça com que esse canal seja interativo para levarmos um bom conhecimento às pessoas. Muito obrigado. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Abençoe o meu amigo, minha amiga que neste momento se encontra através das redes sociais, através do seu equipamento eletrônico, acompanhando esse trabalho que nós temos desenvolvido ao longo desse ano, para que assim nós possamos levar o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas, para que assim pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam transformadas. Te pedimos uma bênção especial para essa pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Vamos recapitular agora a lição de número 9, que tem como título A Igreja e a Educação. No texto, para nós refletirmos, que é o texto áureo da lição, ele se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 6 até o versículo 8, que nos diz o seguinte: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornastes muito amado de nós. A lição da semana, que nos traz uma reflexão importante sobre a igreja e a educação, ela começa com toda a educação, como toda a educação ela deveria iniciar. E como é que a educação ela deveria iniciar? Ela deveria considerar o valor do estudante à luz da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma educação ela pode prescindir que não se apresente à pessoa o caminho da salvação, o caminho da redenção. Porque se assim o for, se nós desconsiderarmos esse princípio, a educação não vai levar o ser humano a absolutamente nada. Nós viveríamos com uma filosofia extremamente materialista. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas a verdadeira educação deve levar o homem, o verdadeiro conhecimento da ciência, no sentido mais amplo, mas acima de tudo, mostrar ao ser humano que Deus ele tem um propósito na vida de cada ser humano. E eu e você fazemos parte do plano de Deus para que assim nós possamos resgatar nossos sonhos, resgatarmos nossa história e ressignificarmos a nossa vida para sermos como o Senhor deseja. E nesse sentido, a educação vinda da igreja e de seus departamentos deve permear e elevar-se acima de quaisquer tendências culturais antagônicas ao reino de Deus. Nós não podemos permitir que a verdadeira religião, o verdadeiro ensinamento da igreja, ele seja dissociado dos princípios estabelecidos na palavra de Deus, para levar a moral do ser humano, para levar os princípios do Senhor, para trazer a felicidade, para trazer o verdadeiro sentido para a vida do ser humano. E nesse sentido, nós vamos começar a recapitular a lição apresentando o primeiro ponto, o primeiro tópico da lição, a verdadeira educação cristã. E nesse sentido, esse tópico da lição ele nos traz a reflexão sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola ela retrata um homem que estava caído no caminho. Passou um levita, passou um sacerdote, passou o samaritano. Quem socorreu aquele homem? Foi o samaritano, a quem ninguém esperava, a quem não estava dado a ele a atribuição de assim fazer. Mas o verdadeiro ensinamento que quer nos apresentar nessa parábola nos traz a seguinte reflexão: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem foi? Exatamente o samaritano. Por que o samaritano? Porque muitas vezes nós não estamos recebendo das pessoas que deveriam oferecer a verdadeira caridade, o verdadeiro perdão. Estavam ali os homens
levitas, sacerdotes, pessoas que deveriam ter a capacidade de levar o ensinamento, de levar o resgate, de levar o amor, de levar a condição de ajudar o próximo, mas aqueles homens não estavam em condição disso, apenas lamentaram, mas deixaram o homem ali onde ele estava. E uma pessoa a quem não se imaginava, da qual todos tinham preconceito na época, o samaritano, foi aquele exatamente que resgatou aquele homem. E nós estamos vivendo num mundo da indiferença, são pessoas que são agredidas por quase nada em supermercados, pessoas que são agredidas por coisas banais na vida hoje em dia, que estão sendo excluídas também da sociedade. E é nesse sentido que nós precisamos nos percebermos das pessoas que verdadeiramente precisam do nosso carinho, da nossa misericórdia, do nosso afeto e do nosso resgate. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que eu e você somos chamados para ser neste mundo um bom samaritano, como aquele samaritano foi ao resgatar aquele homem, quando deixar ele numa hospedaria, pagar tudo o que ele precisava para que assim ele fosse tratado. E o evangelho ele se dá através do exemplo. Vamos agora recapitular através da primeira pergunta. Vamos agora à pergunta número 1. Em São Lucas, capítulo 10, versículo 30 até o 37, qual foi a mensagem apresentada por Jesus com essa história? O que deve fazer parte de toda verdadeira educação cristã? Assinale a alternativa correta. Letra A. Devemos considerar todos iguais a nós. A verdadeira educação cristã não faz distinção de pessoas. Letra B. Somos superiores uns aos outros. A verdadeira educação cristã faz distinção de pessoas. Vamos lá? Qual a alternativa correta? Letra A. Devemos considerar todos iguais a nós. A verdadeira educação cristã, ela não pode e não vai fazer acepção de pessoas. Vamos ao segundo tópico agora da lição, chamados a viver como luz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16, nos diz a palavra de Deus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa ou na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Considerando o texto que nós acabamos de ler, né, em todo lugar que olhamos, parece que o nosso planeta está voltando-se contra si mesmo, trocando a luz pelas trevas, trocando a luz pela escuridão. Então, o nosso papel como cristãos, como pessoas que somos portadores de luz por aquilo que nós recebemos do nosso Senhor, é sermos um instrumento nas mãos de Deus para iluminarmos o caminho da vida das pessoas. E que assim nós possamos refletir que nós precisamos sermos relevantes em um mundo em que as pessoas não estão preocupadas com o próximo, em um mundo em que as pessoas muitas vezes não estão nem preocupadas consigo mesmo. Então nós somos convocados a sermos um diferencial, a sermos importantes, a sermos relevantes nesse mundo escuro de erro, pecado e morte. Eu e você devemos ser uma bênção na vida das pessoas. Vamos agora à segunda pergunta. De acordo com os versos acima, como devemos viver? Assinale a alternativa correta. Letra A. Devemos viver de maneira a glorificar a Deus e a nós mesmos. Letra B. Devemos viver de maneira a glorificar a Deus. Qual a alternativa correta? Letra B, exatamente. Nós devemos viver para a honra e para a glória de Deus. Vamos agora ao terceiro tópico da nossa lição, vivendo como discípulos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, versículo 20, nos diz a palavra de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele.
Veja o que Jesus ele apresentou sobre si mesmo, que ele recebia ali o Espírito de Deus para ser relevante na vida das pessoas, para curar as pessoas, para ajudar as pessoas a descobrirem a sua real situação. Jesus ele foi importante e relevante na vida das pessoas. E nesse sentido, se a igreja leva mesmo a sério a ideia de ser uma força em favor da educação cristã, é imperativo que nós comecemos com Jesus e o seu exemplo, porque o seu exemplo foi relevante. O Senhor chamou os seus discípulos e os treinou para a missão de andar com Ele e para que eles fossem relevantes, importantes e significativos em suas vidas e na vida das pessoas. E assim, meus queridos, durante 3 anos e meio, os discípulos observaram Jesus praticando os ideais do reino, anunciados no seu primeiro sermão na sinagoga de Nazaré, onde ele disse ali que ele estava cheio do Espírito Santo, e é cheio do Espírito Santo que Deus ilumina o nosso caminho para que nós possamos iluminar também o caminho de outras pessoas. Veja como eu e você podemos ser importante na vida das pessoas. E o ministério de Jesus foi um ministério de evangelismo, de ação social e de cura. O ministério de Jesus foi amplo, o ministério de Jesus foi completo e o ministério de Jesus foi, acima de tudo, para fazer discípulos, para que os discípulos, através do exemplo de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, pudessem ensinar, pudessem fazer escola e anunciar e fazer um grande exército de pessoas que estariam disponíveis também para serem discípulos de Jesus e relevantes desse mundo de pecado em que as pessoas estão precisando da nossa mensagem e do nosso diferencial. Porque não é a política, porque não é as ações que os homens eles costumam apresentar que vai ajudar as pessoas a saírem da condição que elas estão, mas é a apresentação do reino de Deus que será extremamente importante e um diferencial na vida das pessoas. E você e eu, nós somos chamados para sermos esse diferencial. Eu convido a você para que Deus também possa ungir a você, ungir a minha pessoa, a todos nós, para que sejamos discípulos de Jesus Cristo, iluminando e ajudando as pessoas nesse mundo escuro de erro, pecado e morte. Vamos agora à terceira pergunta. Qual a mensagem de Cristo para todos nós apresentada no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 até o versículo 23? Como seus seguidores, assinale a alternativa correta. Letra A. Devemos realizar as obras de Cristo, evangelismo, ação social e cura. Letra B. Devemos aguardar que o Espírito Santo conclua a obra neste mundo. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Devemos realizar as obras de Cristo. Quais são as obras de Cristo? Evangelismo, ação social e cura. Quarto tópico da lição da Escola Sabatina, buscando a verdade. O Salmo capítulo 25, versículo 5 nos diz: guia-me com tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti todo o tempo. Que coisa extraordinária, né? A esperança nossa deve estar em Deus toda hora, todo momento da nossa vida. O livro do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, nos diz a Bíblia Sagrada: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem ou quando me procurarem de todo o coração. Buscar a Deus de todo coração, de toda alma, de todo ser, para que Deus possa fazer o diferencial na minha e na sua vida é extraordinário. E meus queridos, a ciência moderna tem nos demonstrado uma complexidade incrível que existe em praticamente todos os níveis da existência do ser humano. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja que coisa extraordinária. Deus, ele criou todas as coisas, criou a mim e a você, criou todos os detalhes da natureza para que nós pudéssemos aprender através da criação de Deus, que Deus é um Deus zeloso, que Deus é um Deus cuidadoso, que gosta das coisas dele no canto certo, no lugar certo. E a organização aqui é extremamente importante nesse sentido. E assim
nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, para que Ele venha iluminar o nosso caminho e nos ajudarmos para que, nesse contexto em que nós estamos vivendo, de tanta ansiedade, de tanta doença física e espiritual, nós sintamos a presença dEle em nossa vida. Vamos agora à quarta pergunta. O que a Bíblia ensina sobre a busca da verdade e de respostas? Assinale a alternativa correta. Letra A. Deus não tem interesse em compartilhar suas verdades e respostas. Letra B. Encontraremos Deus quando buscarmos de todo o nosso coração. Qual a alternativa correta? Letra B. Nós encontraremos Deus quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa vida e de todo o nosso ser. Quinto tópico agora, compartilhando nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 até o versículo 8, diz assim a palavra de Deus: nem buscamos reconhecimento de homem, quer de vocês, quer de outros. Embora os apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição com vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Veja que coisa maravilhosa, não é? O Evangelho compartilhado, o Evangelho amado. O apóstolo Paulo disse, olha, que estava disposto até a dar a própria vida, por amor que ele tinha às pessoas. Somos chamados, eu e você, a nos envolver na igreja e na escola, dando nosso testemunho para as pessoas. As pessoas precisam perceber que em nós existe um testemunho, que em nós existe a presença de um Deus criador, de um Deus mantenedor, de um Deus salvador. E eu e você podemos receber isso em nossa vida e fazermos com que as pessoas elas saibam que a nossa vida é diferente, que passamos por problemas, passamos por angústias, por adversidades, mas o princípio que nos norteia é confiar na palavra de Deus, é ter Deus presente na vida da gente, ensinar por palavra e ensinar por exemplo. É assim que nós somos chamados, quer na nossa casa, na nossa igreja, na escola onde nós estudamos, na universidade na qual nós estamos nos formando para ser profissional. E precisamos ser profissionais de relevância, profissionais acima de tudo, que saiba juntar a parte da ciência, do conhecimento, mas a parte da fé também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você somos convidados a isso. Vem comigo nesse projeto, vem comigo fazermos com que esse mundo seja alcançado e iluminado com o poder de Deus. Vamos agora à quinta e última pergunta. Vamos agora à pergunta de número 5. Segundo o apóstolo Paulo, como podemos e devemos refletir essa mensagem em nossas escolas e igrejas? Assinale a alternativa correta. Somos chamados a nos envolver na igreja e na escola, doando nosso tempo e testemunho para as pessoas. Letra B. Não somos chamados a nos envolvermos na igreja e na escola, doar apenas um pouco do nosso tempo e testemunho às pessoas. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Letra A. Nós somos chamados a nos envolver na igreja e na escola, doando todo o nosso tempo e testemunho para as pessoas, seja na escola, seja na igreja, seja onde for, que eu e você sejamos a testemunha viva do Senhor. Um abraço. Finalizando, nós gostaríamos de agradecer a você por mais uma vez ter nos acompanhado na recapitulação da lição da Escola Sabatina. Eu desejo que o poder de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós possamos sermos instrumento nas mãos de Deus, a levar uma educação diferenciada, a fazermos com que as pessoas compreendam o verdadeiro propósito do caminho do qual Deus nos colocou, e que Deus continue nos abençoando, nos iluminando, que sejamos instrumento nas mãos de Deus, para que as pessoas percebam que Deus, Ele vive em nossa vida, que sejamos espelho, que sejamos luz, que sejamos paz, que sejamos ensinamento para as pessoas. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Vamos agora orar por você, por mim e por todos nós. Oremos. Senhor Deus e Pai,
nós te agradecemos por mais uma oportunidade concedida de estarmos reunidos, recapitulando a lição da Escola Sabatina. Abençoe meu amigo, minha amiga, que ele possa ser abençoado, iluminado por ti. Abençoe a vida, a história, a família, o trabalho dele. E da minha família também, do meu trabalho e da minha vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.